Olá a todos, então aqui eu vou fazer o primeiro exemplo com vocês de como usar o ciclo de Bohr-Haber para determinar a entalpia de formação de dois compostos formados a partir de cálcio sólido, que seria a forma elementar do cálcio, e do gás flúor, né, que é a forma elementar do elemento flúor. Então, vamos lá, né? Então, vamos fazer na forma de um exemplo. Então, me acompanhe aí. Qual dos compostos iônicos deverá existir? O CaF ou o CaF2? Utilize o ciclo de Bohr-Haber para calcular a energia de formação do CaF e do CaF2 e a partir dos valores, né, o que a gente vai fazer? Vamos analisar e ver qual das duas formas é menos energética. Quanto menor a energia, mais estável. Para ser menos energética, quanto mais energia ela liberar, menos energética vai ser aquela estrutura cristalina. Então, para isso também foram dados, né, os valores em quilojoule-mol aí da primeira, segunda energia de ionização do cálcio, da afinidade eletrônica aí para o flúor, o ΔH de sublimação e o ΔH de dissociação e as energias de rede liberada para a formação de ambos os compostos, do CaF2 e do CaF. Então, vamos começar, então, primeiramente para a formação do CaF. Então, para a formação do CaF, nós precisamos dos elementos. Quem são os elementos? Então, para formar o Ca, eu preciso da forma elementar do cálcio, que é o cálcio sólido. E para formar o flúor, eu preciso da forma elementar do flúor na natureza, que é a forma de flúor, molécula de flúor gasoso. Como para formar um mol de CaF eu preciso de apenas um átomo de flúor, e num mol de F2 eu vou ter dois átomos de flúor, né? Ó, um mol de F2 vai dar 2 Fs, tá? Então, eu vou ter que utilizar meio mol, porque em meio mol de F2 eu vou ter apenas um F, que é o que eu preciso, tá? Então, quando a gente for fazer a dissociação do flúor, para formar o átomo de flúor, nós vamos dissociar meio mol de flúor, e assim nós teremos um átomo de flúor. Bom, então vamos começar a construção do ciclo, né? Então, a gente vê que aqui a gente tem um diagrama de energia, aonde quanto mais em cima, maior é a energia. Então, numa primeira etapa, nós vamos ter o gasto de energia. A gente vai precisar fornecer energia para que a transformação aconteça. Então, vamos começar dos elementos, né? Então, a forma elementar do cálcio, que é o cálcio sólido, mas eu preciso de meio mol de gás flúor para formar um átomo de flúor. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser sublimar o cálcio, ou seja, a sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Então, para isso se fornece uma energia conhecida como ΔH de sublimação, tá? Então, a gente está com um ganho energético. O flúor continua na mesma forma. Agora, o próximo passo vai ser dissociar o flúor. A dissociação do flúor também é um processo endotérmico, que absorve energia. Então, nós vamos ter que fornecer energia para que aconteça a dissociação. Como nós queremos apenas um átomo de flúor a partir de 1 mol de moléculas de flúor, nós precisamos de meio mol de moléculas de flúor. E aí, com isso, nós vamos precisar, né, fornecer meio ΔH de dissociação para a molécula de flúor, o que vai me resultar num átomo de flúor gasoso. A próxima etapa vai ser o quê? Ionizar o cálcio. Então, a retirada do elétron do cálcio também é um processo que requer o fornecimento de energia. Então, eu tenho mais um gasto energético, né? Onde essa energia envolvida é a primeira energia de ionização, né? E aí eu vou passar de cálcio, da forma átomo gasoso, para a forma iônica. O flúor ainda continua como átomo gasoso. Agora, a segunda parte do ciclo é uma parte onde acontece liberação de energia. Então, não é de ganho, é de perda de energia. Então, vamos iniciar essa segunda parte com as espécies que nós tínhamos no final da primeira parte. Então, é o cálcio átomo gasoso, íon gasoso, né, o cátion cálcio, e o átomo de flúor gasoso. Então, agora nós vamos ter que
transformar o átomo de flúor no seu ânion, no seu íon negativo. Para isso, ele vai receber um elétron e aí a energia liberada com a entrada no elétron é a chamada afinidade eletrônica. Tá? Então, aqui a gente tivemos uma perda de energia. Aí nós estamos com a seguinte situação: cátion cálcio gasoso mais ânion fluoreto gasoso. Então, os dois se combinam para formar o retículo cristalino de CaF. Esta atração entre as cargas opostas faz com que ocorra a liberação de energia, que é a energia chamada de energia de rede ou energia reticular. Então, aqui a gente tem um ganho, né, a gente tem uma liberação grande de energia na formação do retículo cristalino. O ΔH de formação nada mais é do que essa diferença entre os elementos, cálcio e flúor, e a fórmula unitária do CaF. Então, isso aqui vai ser o ΔH de formação. Então, houve uma redução de energia, então é um processo exotérmico que libera energia. Logo, se libera energia, essa forma é mais estável que os seus elementos, porque é uma forma menos energética. Para a gente calcular a quantidade de energia, agora nós vamos fazer a soma de cada etapa para a formação do CaF a partir dos seus elementos. Então, vamos começar aqui, né, o ΔH de formação do CaF, a partir dos seus elementos, vai ser o ΔH de sublimação do cálcio, né, mais meio ΔH de dissociação do gás flúor em átomo flúor, mais a primeira energia de ionização para o cálcio, que é a transformação do átomo cálcio gasoso em seu íon gasoso, mais a afinidade eletrônica, né, que é responsável pela entrada do elétron no átomo gasoso de flúor, e mais a energia reticular liberada quando é formada a rede cristalina de CaF. Substituindo pelos valores que foram fornecidos no problema e que estão tabelados, o ΔH de formação, então, do CaF vai ser o ΔH de sublimação do cálcio, que é 200,83, mais meio ΔH de dissociação do flúor, que é 138,91, né? Então, isso aqui é do F2, tá? Mais a primeira energia de ionização do cálcio, né? Que é 589,78, mais a afinidade eletrônica para o átomo gasoso de flúor, que é menos 328,03, e mais a energia liberada na formação do retículo cristalino de CaF, que é de 779,06. Então, fazendo a soma, nós ainda temos uma liberação de 247 kJ por mol de energia na formação do CaF. É um processo exotérmico que libera pouca energia. Agora, nós vamos calcular para a formação do CaF2 e vamos comparar para ver em qual processo ocorre maior liberação de energia e resultando nesse processo maior estabilidade. Então, vamos lá. Então, vamos começar com a equação de formação aí do CaF2, né? Então, eu vou ter cálcio na forma elementar, mais gás flúor na forma elementar, para formar o CaF2. Então, agora, como eu preciso de 2 átomos de flúor, eu vou ter que dissociar 1 mol de gás flúor, que vai me resultar em 2 átomos de flúor, né, formando o nosso retículo cristalino sólido. Então, o primeiro passo, né, é fazer a sublimação do cálcio, ou seja, passar ele do estado sólido para o estado gasoso. Então, aqui nós estamos com um diagrama de energia, né? Então, é um processo que requer energia, então há um ganho de energia e esse vai ser o ΔH de sublimação do cálcio. E agora eu vou passar para o cálcio na forma gasosa, mas o flúor continua na forma gasosa. Agora eu vou dissociar
esse 1 mol de moléculas de flúor. Então, também é um processo que requer energia, vou ter que fornecer energia, então eu tenho mais um ganho energético, que é o ΔH de dissociação do F2, formando 2 átomos de flúor gasoso, e o meu cálcio continua na forma gasosa. O próximo processo vai ser a ionização do átomo de cálcio para cálcio mais, ou seja, a retirada de um elétron, um processo que também requer energia, então eu tenho mais um ganho energético, que é igual à primeira energia de ionização do cálcio. E aí eu vou formar cálcio mais gasoso, e os 2 flúores continuam da mesma forma. Agora eu preciso de mais uma retirada de elétron, que é a segunda energia de ionização, né, do cálcio, agora mais a cálcio mais 2. Também é um processo que requer o fornecimento de energia, por isso que eu tenho mais um ganho energético, e vou lá para cálcio 2+. O flúor continua na forma de átomo gasoso. Tá? Bom, então esse é a parte do ciclo de ganho de energia. Agora nós vamos para a parte do ciclo de perda de energia, né? Então, partindo das nossas espécies, né? Íon cálcio gasoso mais 2 átomos de flúor gasoso, tá? Agora, o próximo passo, nós vamos ter que fornecer elétrons, né, para o flúor se reduzir e se transformar no seu ânion. Então, a entrada de um elétron é o processo chamado de afinidade eletrônica, e é um processo onde ocorre liberação de energia. Então, a afinidade eletrônica está listada por mol, aqui eu vou ter 2 mols, então eu vou ter que multiplicar a afinidade eletrônica por 2, né? E aí eu vou formar 2F- gasoso, ou seja, 2 íons fluoreto no estado gasoso, e o cálcio continua da mesma forma. Agora, né, eu tenho os meus íons no estado gasoso, então o que vai acontecer? Eles vão se unir para formar o retículo cristalino de CaF2 sólido. Tá? Então, essa atração entre esses íons provoca a liberação de uma energia chamada de energia de rede, né? E a diferença de energia entre os elementos, a forma elementar, e o meu composto, né, é o que a gente chama de ΔH de formação do CaF2. Então, agora, para a gente calcular o ΔH de formação do CaF2, nós vamos ter que fazer a soma, né, de todos os ΔHs envolvidos em cada etapa. Então, a gente vai ter o ΔH de sublimação do cálcio, mais o ΔH de dissociação do F2, mais a primeira energia de ionização do cálcio, mais a segunda energia de ionização do cálcio, mais 2 vezes a afinidade eletrônica para o flúor, mais a energia de rede para a formação do composto. Substituindo, né, pelos valores tabelados, teremos, então, o ΔH de formação para o CaF2 vai ser o ΔH de sublimação do cálcio, né, que é 200,83, mais o ΔH de dissociação do flúor, que é 138,91, mais a primeira energia de ionização do cálcio, que é 589,78, mais a segunda, que é 1145,33, mais 2 vezes a afinidade eletrônica, né, que é de menos 328,03, por isso que a gente usa o valor de mais, tá? Porque a gente mantém um sinal da constante. Mais a energia de rede, né, para a formação do CaF2, que é de menos 2.617,34. Tá? Então, o ΔH de formação do CaF2 vai ser dado, né, pela essa soma,
e isso vai dar o valor de menos 1198,55 kJ mol. Essa é a quantidade de energia liberada para a formação de 1 mol de CaF2. Então, se a gente for comparar com a quantidade de energia liberada para a formação de 1 mol de CaF, tá? Então, que é de menos 247, a formação de 1 mol de CaF2 libera muito mais energia, produzindo um composto mais estável. Então, provavelmente, quando o cálcio e o flúor se combinam, a maior parte das estruturas formadas são retículos cristalinos, sólidos cristalinos, né, de CaF2 e não de CaF. Então, seria isso, né? Espero que tenham entendido. Estou à disposição para dúvidas, tá? E aguardem o próximo vídeo. Bom trabalho, bons exercícios para todos. Estou com saudades. Abraço!